Comprei uma casa que, inesperadamente, acabou no nome da minha irmã, me deixando em estado de choque. Aos 29 anos, estou pagando a hipoteca de uma casa que comprei originalmente dos meus pais. Mais tarde, eles transferiram a propriedade para minha irmã como um presente, algo que nunca compartilharam comigo. É surpreendente ver os laços que eles criaram com minha irmã de 27 anos. Sempre senti que meus pais a favoreciam, mas a extensão disso só ficou clara com essa revelação. Enquanto crescia, percebi uma grande diferença em como éramos tratados. Enquanto eu era preparada para a responsabilidade desde muito jovem, minha irmã, Flávia, era mimada e tinha liberdade para explorar seus interesses sem nenhuma pressão acadêmica. Meus pais investiram muito na minha educação, incentivando-me a me destacar e a construir uma carreira sólida. Logo após o ensino médio, em vez de me deixarem usar minhas economias ou fazer um empréstimo estudantil, argumentaram que isso seria muito caro devido às altas taxas de juros e escolheram se endividar para me ajudar. Na época, pensei que estavam me protegendo de encargos financeiros. Assim que me formei e consegui um emprego estável na área de tecnologia, senti o peso de suas expectativas de sucesso como um retorno sobre seu investimento. Eles frequentemente me lembravam dos sacrifícios que fizeram, o que a princípio parecia uma forma de me manter com os pés no chão. No entanto, com o tempo, ficou claro que era uma maneira de manipulação emocional, usando a culpa para influenciar minhas decisões. A pressão aumentou quando comecei minha carreira. As visitas à casa dos meus pais eram cheias de perguntas, incessantes sobre meu progresso, e constantes lembretes dos sacrifícios financeiros que fizeram pela minha educação. Apenas um ano depois de começar a trabalhar, durante um jantar de feriado, meus pais deixou claro que esperavam que eu comprasse uma casa para eles, pois não tinham mais condições de viver de aluguel depois de gastarem suas economias comigo. Essa demanda, que veio logo após o apoio financeiro deles para meus estudos, foi avassaladora e me deixou profundamente desconfortável com minhas obrigações para com eles. Essa dinâmica complexa me fez lutar contra sentimentos de traição e manipulação, ao mesmo tempo em que tentava equilibrar as responsabilidades familiares e meu desejo de independência. Nunca imaginei que compraria uma casa tão cedo na minha carreira. Apenas um ano no meu primeiro emprego, ainda dividindo um apartamento com 3 colegas de quarto, a ideia de ter uma casa parecia muito distante. Apesar das minhas limitações financeiras e das reservas dos bancos, meus pais insistiram que eu comprasse uma casa. Pai, mal comecei a trabalhar. Eu nem tenho condições de pagar minha própria casa, protestei. Meu pai respondeu com um olhar determinado. Nós a criamos para definir metas e trabalhar para alcançá-las. Minha mãe acrescentou com uma voz calma, mas severa. Sem a nossa ajuda, você não teria ido para a faculdade ou se tornado quem é hoje. Está na hora de pagar essa dívida. Embora eu me sentisse sobrecarregada, não conseguia encontrar coragem para contrariá-los. Eu sabia que devia muito aos seus sacrifícios, mas às vezes suas expectativas pareciam sufocantes. Queria gritar. Quem pediu que vocês se sacrificassem? Tanto? Mas me contive, escolhendo, em vez disso, me afastar lentamente. Passei a atender apenas ligações de emergência e parei de visitá-los, usando minha agenda de trabalho ocupada como desculpa para manter distância. Apesar disso, a ideia de realizar o desejo deles por uma casa nunca saiu da minha mente. Depois de 6 anos de economia rigorosa e muitas horas extras de trabalho, finalmente comprei uma casa para eles. Era uma casa aconchegante e modesta, em um bairro tranquilo. Não era luxuosa, mas confortável. Achei que cumprir essa obrigação traria um pouco de paz. Continuei pagando a hipoteca por 5 anos, fazendo pagamentos extras sempre que possível para evitar a execução da dívida. Embora tivesse outros sonhos, como ter meu próprio espaço, viajar e começar uma família, a pressão dos meus pais cessou assim que a casa foi garantida. Eles passaram a se gabar para amigos e parentes sobre seu investimento bem-sucedido na minha educação. Mesmo depois de tudo isso, eu ainda mantinha uma certa distância emocional. Porém, após meses de trabalho intenso, decidi visitá-los, na esperança de me reaproximar. Quando cheguei,
Notei o carro da minha irmã, Flávia, na garagem. Animada com a perspectiva de uma reunião de família, me aproximei da casa. Flávia, agora casada e morando em outro lugar, não costumava estar por perto com frequência. Da última vez que soube, meus pais ainda estavam alugando o antigo apartamento. Bati na porta. Para minha surpresa, foi Flávia, vestida de pijama, quem me atendeu. Surpresa, brinquei. O que você está fazendo aqui? Ao entrar, perguntei pelos nossos pais. Descansando no sofá, ela respondeu indiferente. Ah, eles se mudaram. Confuso, insisti por mais detalhes. Como assim se mudaram? Essa é a casa. Deles, Flávia deu de ombros. Acho que eles não te contaram. Eles me deram a casa. Eu moro aqui agora. Suas palavras fizeram meu coração afundar. Senti o chão tremer sob meus pés. A percepção de que a casa pela qual trabalhei tanto, para comprar e manter para meus pais agora, estava no nome da minha irmã foi chocante e desanimadora. Foi uma traição que remodelou minha compreensão da dinâmica da minha família e do meu lugar dentro dela. O pior foi a maneira casual como Flávia mencionou isso, como se não fosse nada demais. Mamãe e papai disseram que eu precisava da casa mais do que você, com o bebê a caminho e tudo mais. Então era isso. Meus pais decidiram, simplesmente, que ela deveria ter a casa. Chocada, pressionei por mais informações sobre onde eles estavam morando agora. A resposta de Flávia foi dada com total despreocupação. Eles estão alugando um apartamento do outro lado da cidade. Sobrecarregada por uma mistura de emoções, saí sem dizer mais nada e dirigi direto para o novo endereço deles. Quando minha mãe abriu a porta, não consegui me segurar. O que está acontecendo? A Flávia me disse que vocês deram a casa para ela. A casa que eu estava pagando. Me expliquem isso. Minha mãe, com uma calma inquietante, gesticulou para eu entrar. Acalme-se. Vamos conversar lá dentro. Eu não achei que você se importaria. Mal cruzei a soleira e já exigi respostas. Por que vocês deram a casa que comprei para vocês sem nem ao menos me consultar? Vocês não acham que eu merecia saber? Minha mãe suspirou, claramente perdendo a paciência. Pensamos nisso por um tempo. A relação inesperada me deixou sem chão. Fiquei sentada em silêncio, enquanto o gerente do banco explicava os detalhes restantes da hipoteca e as opções para consolidá-la sozinho. Assim que ficamos a sós, meu pai me puxou de lado e, para meu espanto, perguntou: por que você mencionou que os pagamentos extras eram para a hipoteca? Levantando minha voz, respondi: sim, claro. Por que mais eu enviaria dinheiro extra? Suas próximas palavras me deixaram atordoado. Pensei que fosse para nossas despesas. Essa confusão, ou talvez um mal-entendido deliberado, agravou a traição e me fez lutar com a profundidade do engano da minha família e com meus problemas financeiros. A situação exigia uma séria reconsideração do meu relacionamento com eles e de como eu lidaria com questões financeiras no futuro. Meu pai confessou ter usado o dinheiro extra que enviei para a hipoteca para pagar o aluguel deles. Em vez disso, senti meu mundo girar. Sobrecarregada e traída, afundei na cadeira mais próxima, meu rosto enterrado. Qual é o problema em usar o extra para o aluguel? Não estou pedindo mais dinheiro. Sua tentativa de justificar suas ações só alimentou minha raiva. O dinheiro extra era para o pagamento antecipado da hipoteca, não para suas despesas de subsistência. Saí do banco, minha mente fervilhando de traição e descrença. Enquanto me afastava, meu pai me chamou, mas eu não me virei. Fui direto para a estação de metrô. Meu telefone vibrava continuamente com ligações e mensagens da minha mãe, implorando para que eu voltasse para casa e conversássemos. Não respondi. A ideia de sentar e discutir tornou-se insuportável. Eu precisava tomar uma posição contra o que via como pura tolice. Chocada e magoada pelas justificativas manipuladoras do meu pai, percebi que tinha todo o direito de ficar com raiva e estabelecer limites firmes. Minha generosidade havia sido explorada, e ignorar suas ligações e mensagens parecia completamente justificado. Era hora de priorizar meu bem-estar.
Tremendo de raiva, voltei para casa determinada a mudar minha postura. Quando o novo mês chegou, quebrei a rotina e não enviei o pagamento da hipoteca. Decidi que era hora de Flávia assumir essa responsabilidade. Se nossos pais pretendiam que ela ficasse com a casa, então ela e eles precisavam lidar com suas decisões financeiras sem me arrastar para isso. Meu pai tentou entrar em contato, mas se viu bloqueado. Também bloqueei minha mãe, Flávia, e seu marido. Em busca de paz, tomei a firme decisão de parar de pagar a hipoteca e me distanciar das manipulações da minha família. Quando perceberam que os pagamentos haviam cessado, ficaram furiosos. Recebi inúmeras ligações e mensagens de voz de números desconhecidos, provavelmente de amigos que pediram para me contatar. Apesar da enxurrada de tentativas, me mantive firme. Eu não deixaria mais que suas decisões e manipulações controlassem minha vida ou minhas finanças. Era hora de eles entenderem as consequências de suas ações e a importância de respeitar minha autonomia. Apesar dos gritos urgentes dos meus pais, alegando que não poderiam pagar a hipoteca sem minha ajuda, ri silenciosamente. Isso não era mais meu problema. Bloqueei todos os novos números pelos quais tentaram me contatar, mas a saga não terminou aí. 5 dias depois, voltei do trabalho e encontrei meu pai esperando na minha porta, visivelmente furioso. Isso não pode acabar assim. Você nos deve. Fomos nós que te mandamos para a faculdade, que te fizeram quem você é hoje. Rebati irritada. Eu já paguei mais do que o suficiente. Você ao menos percebe o quanto contribuí para a hipoteca? É muito mais do que você gastou com minha faculdade. Eu não te devo nada. Meu pai me rotulou de ingrata, mas eu não deixaria que ele me fizesse sentir culpa. Pare com isso. Interrompi. Eu terminei de pagar seu aluguel ou qualquer outra despesa. Essa é sua responsabilidade, não minha. Eu não posso mais fazer isso, mas você me criou como um investimento, procurando lucrar para o resto da vida. Eu não sou apenas um ativo que você pode explorar. Com essas últimas palavras, eu o deixei na minha porta. Entrei no meu carro e fui embora. Evitei voltar para o meu apartamento imediatamente, com medo de que ele estivesse por lá. Eu não precisava de mais confrontos. Quando finalmente voltei, mais tarde naquela noite, ele se foi. Nos dias que se seguiram, meu telefone estava inundado com ligações e mensagens. Minha mãe deixou mensagens de voz frenéticas, e Flávia enviou uma longa mensagem tentando explicar por que a casa era crucial para sua família. Ela me chamou de egoísta por não apoiá-los, mas eu senti uma profunda sensação de libertação de suas garras manipuladoras. Meu relacionamento com eles efetivamente acabou. As dificuldades financeiras logo os alcançaram. Flávia lutou para pagar a hipoteca, e meus pais não conseguiam pagar o aluguel do apartamento sem meu apoio. Eu tinha previsto esse resultado. Era apenas uma questão de tempo até que eles enfrentassem a realidade de sua situação. Cerca de 1 ano depois, eu ouvi que a casa foi colocada à venda. Meus pais tentaram salvá-la usando o pouco que tinham economizado e seus fundos de aposentadoria, mas seus esforços não foram suficientes. As tensões aumentaram quando meus pais pediram a Flávia e seu marido que contribuíssem com metade dos custos da hipoteca, citando o fardo financeiro. Flávia, afirmando que a casa era um presente, insistiu que eles deveriam arcar com o custo total. Foi quando meus pais finalmente perceberam a gravidade de seu erro. A situação se desfez, revelando a natureza insustentável de suas expectativas e as promessas quebradas, que nos levou a este ponto. Os laços familiares estavam tensos além do ponto de reparação, deixando todos para lidar com as consequências de suas ações e decisões. Com a casa finalmente colocada em leilão e posteriormente vendida, meu pai conseguiu recuperar uma quantia notável da venda. Esse resultado, embora agridoce, foi sem dúvida o melhor. Refletindo nas contribuições financeiras que fiz ao longo dos anos, incluindo o pagamento inicial e as prestações da hipoteca, eu aceitei a realidade de que não verei esse dinheiro novamente. Eles não têm intenção de me reembolsar, e aceitar isso foi um passo crucial para seguir em frente. Agora, não há mais nenhuma fachada de generosidade ou pretensão de benfeitoria da parte deles. Eu reconciliei o fato de que paguei integralmente
o custo da minha educação universitária para meus pais, mesmo incluindo os juros que eles possam ter incorrido. Esse fechamento me libertou de qualquer culpa associada ao corte de laços com eles. Família ou não, o livro financeiro e emocional está equilibrado. Pelo que ouvi de parentes e meu tio, meus pais reduziram significativamente o tamanho da casa, mudando-se para um apartamento menor para cortar custos. Eles começaram a administrar sabiamente os lucros do leilão da casa, concentrando-se seriamente na preparação para a aposentadoria, sem a expectativa de mais apoio financeiro meu. Isso marca uma mudança significativa em sua abordagem à independência financeira. Além disso, seu relacionamento com minha irmã Flávia passou por uma transformação radical. Eles cortaram qualquer ajuda financeira para ela, exigindo que ela se apresentasse para assumir responsabilidade pelas necessidades de sua própria família. Apesar das tentativas de Flávia de usar a culpa como um meio de influenciá-los, meus pais se mantiveram firmes. Esta posição firme é uma dinâmica nova e mais saudável para eles, marcando uma mudança fundamental na narrativa de nossa família. Uma nota pessoal, minha jornada me levou a garantir meu apartamento, um espaço que representa minha independência e um novo começo. Comecei a economizar diligentemente para uma casa que será inteiramente minha, um santuário não contaminado por disputas ou obrigações familiares. O processo de distanciamento da minha família foi cheio de dificuldades e turbulência emocional, mas foi um passo necessário para proteger meu bem-estar e autonomia. A percepção de que, às vezes, aqueles mais próximos de você podem explorar sua gentileza foi uma lição difícil de aprender. Tem sido um capítulo significativo e doloroso da minha vida, mas também tem sido um capítulo de crescimento e autorrealização. Não me arrependo das decisões que tomei. Minha posição é clara. Eu mereço respeito e tratamento justo, seja da família ou de estranhos. O colapso da minha família, anteriormente a dinâmica manipuladora, embora triste, é uma prova das consequências naturais de suas ações ao longo dos anos. Hoje, ao ouvir sobre seus ajustes e as mudanças em suas vidas, há uma parte de mim que se sente triste pela desintegração do que antes era minha família, mas também há uma sensação de alívio e vingança. Eles estão finalmente enfrentando a realidade de suas escolhas, e estou livre da carga de culpa e obrigação que uma vez me prendiam. Essa liberdade recém-descoberta tem sido libertadora, permitindo-me focar na construção de um futuro que honra meus valores e respeita minhas contribuições, não apenas financeiramente, mas em todos os aspectos da vida. Agora me diz, como você reagiria se descobrisse que, depois de anos de sacrifícios para agradar sua família, suas ações foram mal interpretadas ou até usadas contra você? E até onde você iria para tentar reconquistar o respeito e o equilíbrio dos seus pais? Escreve aqui nos comentários. Não esquece, se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante de amor ou de drama familiar. E me diz também qual tipo de história você prefere.